Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Cumprimento extensivo àqueles que nos acompanham pelo PIS TV do Brasil e em todas as partes do mundo. Nós temos muitas coisas para falar, é pena que o espaço do sermão ele é curto demais, porque foram experiências muito profundas que nós passamos nesses dias que estivemos fora. E como eu sempre tenho dito, na verdade, porque eu sou o representante de vocês e todas as famílias abençoadas na nação do Brasil, sempre que a gente sai com o espírito de levar o Brasil para aquela atividade que a gente vai fazer, mas também a gente sai com o espírito de trazer de volta para o Brasil todas as pequenas ou grandes experiências que a gente experimenta, principalmente relacionado com a nossa nação e com a providência na nossa nação. Então hoje nós vamos falar sobre o relatório do evento em Israel, a reunião na Coreia com a Mission Foundation e o encontro com a verdadeira mãe. Aqui tem alguma coisa assim que foi muita surpresa, né? Principalmente essa questão do encontro com a verdadeira mãe, porque isso não estava no script, não tinha sido planejado dessa forma. Eu também quero agradecer de coração aquelas pessoas que de alguma forma procuraram dar o apoio, mesmo econômico, né? O senhor Luiz Fregona e a Roquindo, através da senhora Yonjá, nessa viagem que a gente fez, que foi uma viagem com uma certa despesa também que teve por causa exatamente dessa distância toda percorrida. Nós demoramos um pouco para comprar a passagem, porque não tinha sido definido o programa na Coreia, e finalmente a passagem que conseguimos comprar foi via Roma. E eu achei isso também uma coisa muito interessante. Primeiro, que eu nunca tinha passado em Roma. E segundo, porque nós estávamos indo visitar o primeiro Israel, passando através do segundo Israel, e finalmente chegando no terceiro Israel, na Coreia. Então, assim, são sinais que por vezes Deus coloca no nosso caminho. E eu confesso para vocês que quero exortar, quero incentivar todos os membros, né? Nós estamos na era do Chonilguk, e nós estamos na era da realeza dos pais celestiais. E com certeza é um momento que nós, como filhos, como príncipes e princesas do reino do Chonilguk, nós temos também que experimentar essas coisas boas. E quando a gente faz um esforço programado, tem muita coisa que pode acontecer na nossa vida. Vejam, por exemplo, no começo do ano, quando nós incentivamos muitos brasileiros para irem para a Coreia para o dia da fundação, nós tínhamos lá na Coreia 250 membros, assim, famílias e tudo mais que estavam lá presentes. Então, é uma grande bênção e uma grande oportunidade. Assim, nós temos que aproveitar o embalo da providência, porque nós individualmente talvez não seríamos capazes de fazer isso. Mas quando a providência ela abre a estrada, ela abre o caminho, então muitas coisas interessantes podem acontecer conosco. E especialmente, por exemplo, essa comemoração dos 10 anos da declaração de Jerusalém, para onde a gente foi, né, lá em Israel. Isso é um trabalho que os verdadeiros pais iniciaram há basicamente 10 anos, Middle East Peace Initiative, né? A iniciativa de paz do Oriente Médio. É um trabalho em prol da paz envolvendo judeus, cristãos e muçulmanos, unificacionistas e outras crenças, ou mesmo pessoas que não têm crença alguma, que querem ir lá para participar de alguma forma desse tipo de atividade. Começou com uma orientação dos verdadeiros pais após o atentado de 11 de setembro. A era da cruz foi enterrada, a era da cruz passou, foi encerrada, né? Iniciou a era da coroa. Jesus foi coroado Rei dos Reis. Então, nós estamos num outro tempo, e também é interessante analisar porque
explícita ou implicitamente, o mundo cristão acusou muito os judeus por causa da morte de Jesus na cruz. Então a cruz, ela se para um lado, para o mundo cristão, ela é o símbolo da redenção, e que nosso Pai claramente modificou essa visão nesse tempo. Para os judeus, ela é um símbolo de acusação contra eles. Então, isso criou uma grande barreira, uma grande muralha entre judeus e cristãos. E, na verdade, todos nós sabemos que o segundo Israel vem em cima do fundamento do primeiro Israel, assim como o terceiro Israel vem em cima do fundamento do primeiro e do segundo Israel. Não dá para esquecer, não é? Eu fiz a questão de comprar a Torá, porque eu quero realmente estudar mais, ver mais de perto, né, a visão, porque nós temos que conhecer os outros, e a maneira de conhecer os outros, a sua fé, a sua cultura interior, é estudando aquilo que eles acreditam e aquilo que eles veem. Então isso é realmente algo bem interessante. Vocês sabem, isso foi muito falado na época. Aqui nós temos o encontro do arcebispo Stalin e outro grande líder religioso dos Estados Unidos com o verdadeiro pai, a assinatura da declaração, que eles deixaram um espaço no meio da declaração para os verdadeiros pais assinarem. Então, é claro que isso estava totalmente de acordo com a visão e a orientação dos verdadeiros pais. Por outro lado, eu também, como um historiador, como alguém que gosta da história, eu me preocupei de olhar mesmo externamente a semelhança que existe entre Israel e a Coreia. E olha, é incrível, sabe? Se fosse assim, fazer umas pequenas adaptações aqui, daria, fazendo aí umas quebrinhas das bordas, daria realmente um mapa igualzinho, né? É muito interessante. Quando a gente vai para a Coreia, por exemplo, a gente vê muitas plantações que são feitas lá, é uma espécie de abrigo de plástico que eles fazem e plantam as coisas aí dentro. E é assim que tem também lá em Israel, muita plantação feita dessa maneira. Ao mesmo tempo, o relevo da Coreia é um relevo extremamente montanhoso e cheio de pedras, né? O Israel também é assim, cheio de pedras. Aliás, em Israel é proibido construir casa que não seja de pedra, né? Todas as casas são construídas de pedra. Tem pedra lá para dar de graça, assim. Então as casas são realmente muito fortes, muito fortalecidas, porque elas são construídas de pedra. Mesmo prédios grandes, muitos deles são construídos, nas suas bases pelo menos, com pedras enormes. E é proibido pintar as casas ou os prédios, eles têm que ficar da cor da pedra. E as pedras, a principal cor das pedras, claro, tem pedra mais escura também, mas a principal cor da pedra é salmão, né? Também a cor, né? Ela é salmão para branco. E também isso me chamou a atenção, porque essa também é uma cor. Nós sabemos hoje, dentro da nossa visão providencial, que as cores também têm um significado providencial. Então, é muito interessante. Outra coisa que também é claro, a gente vive para o lado de cá e nosso entendimento às vezes é muito limitado sobre muita coisa. Então, a cidade de Jerusalém, ela é basicamente dividida em 4, né? Aqui fala sobre Christian Quarter, Muslim Quarter, Armenian Quarter e Jewish Quarter. Na verdade, assim, são 4 pedaços da cidade, divididos pela influência de cada uma dessas grandes denominações religiosas. Claro, cristianismo, porque acredita que foi ali que Jesus nasceu, passou os acontecimentos mais importantes da sua vida, né, dentro dessa cidade santa de Jerusalém. Os muçulmanos também, porque eles têm ali o Domo da Rocha, que é a mesquita Al-Aqsa, a mais importante mesquita, na verdade, do mundo muçulmano, ao lado e paralela da mesquita que existe na Arábia Saudita, da Pedra Negra, né, que é um outro detalhe também.
é também a sede, digamos assim, central religiosa dos judeus, porque todos os grandes profetas do passado, e mesmo Abraão, Moisés, né, aqueles grandes ancestrais do povo judeu, todos eles nasceram e viveram nessa região. E os armênios, eu fiquei assim, me indagando, por que os armênios teriam também um pedacinho nesse lugar? A Armênia aceitou o cristianismo no ano 301 da era cristã. E aí um grupo de religiosos e peregrinos foi para essa região e comprou terras e estabeleceu aí a Catedral de St. James, né, que existe nessa região, e aí muitos imigrantes armênios foram para esta região. Eles são cristãos também, não dá para dizer exatamente cristãos ortodoxos, porque eles vieram exatamente da Armênia. Eles não vieram lá de Constantinopla e outras regiões da ortodoxia grega. Mas é interessante que eles se instalaram, mas assim, Israel particularmente não tem nem um pouco de preocupação com eles, porque eles estão sendo exprimidos cada vez mais e a tendência é, mais dia menos dia, eles vão desaparecer. O cristianismo também está sendo exprimido. E aí o conflito sobra entre muçulmanos e cristãos, muçulmanos e judeus, né? É o grande dilema que existe ali em Jerusalém. Depois para frente a gente vai ver mais alguma coisa. Então, a cidade de Jerusalém é uma cidade muito antiga. É interessante porque quando eu estava analisando alguma coisa da história de Israel e a história da Coreia, me surpreendeu de saber que a história da Coreia é muito mais antiga do que a história de Israel. Ela tem quase o dobro de tempo de existência. Os historiadores alegam sobre a região da Coreia, que pertenceu, na verdade, à China e que foi dominada pela China e outros povos aí da região, eles estimam uma história de 8.000 anos. Né? Então é muito interessante porque Israel também tem uma história muito antiga, é uma história bíblica, todas as religiões no mundo falam sobre Israel ou falam sobre Jerusalém. Então, é realmente uma cidade muito sagrada. E é uma cidade muito bonita, tem realmente muitas coisas históricas. Não dá para se visitar a cidade assim num piscar de olhos, num dia, né? O ideal seria ficar ali uma semana, 20 dias para poder ver tudo. E é interessante porque podem ver ali esse muro, né, que cerca a cidade de Jerusalém. Ela é uma espécie de quadrado ou de retângulo dentro da cidade de Jerusalém. E é nesse local onde tem o muro das lamentações dos judeus, que é o que sobrou do templo santo de Jerusalém, que foi derrubado 2 vezes, e exatamente em cima das ruínas do templo santo foi construído o Domo da Rocha. E é por isso que tem a grande disputa entre eles, porque eles querem destruir o Domo da Rocha para construir pela 3ª vez o templo santo de Israel, o templo santo dos judeus. E isso realmente é uma grande problemática. Então, nós ficamos 4 dias em Israel. No primeiro dia da programação foi visita a Nazaré, a igreja da Anunciação, onde o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que ela iria conceber Jesus, o Filho de Deus. E aí a igreja da Beatitude, o local do Sermão da Montanha. Na verdade, Jesus ele proferiu vários sermões da montanha, que são a parte, digamos assim, moral e ética mais importante das palavras de Jesus. Não é? É um aprendizado e uma experiência muito profunda dentro da visão que Jesus tinha e deu através de suas palavras. Também teve nesse local a multiplicação de pães e peixes. Depois o passeio de barco a Tiberíades, local do batismo no Rio Jordão. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E é claro que a gente também entrou no embalo, já que estávamos aí, e no Rio Jordão, por que não, não é? Nós fomos batizados também, né? Aproveitamos a oportunidade. Cidade de Nazaré, aí uma visão geral, e a igreja da Anunciação. Esse padre que está aí é um grande colaborador do MEP, ele está ao lado do Michael Jenkins. Ele é um grande colaborador porque
ele o tempo todo está assim, acompanhando todas as 47 peregrinações que foram feitas para Jerusalém durante esses 10 anos, né, da declaração de Jerusalém. Então ele basicamente é um membro integrante, é um embaixador da paz. Claro, ele é um padre ortodoxo, casado, mas ele ajuda muito todas as peregrinações que foram feitas. Então, essa igreja, claro, pressupõe-se que é o local aonde Maria recebeu a anunciação de que ela iria ser a mãe de Jesus. É claro que hoje tudo ali é um pressuposto, na verdade, porque imaginar, reconstruir uma história de mais de 2000 anos, pode ser que alguma coisa até seja acertada, mas é muita modificação que houve e é muita gente que invadiu e tomou aquele lugar e construiu coisas desrespeitando a história anterior. Então, claro, se buscou de todas as maneiras, através dos papiros, das coisas que foram gravadas, escritas, reconstruir a história, mas nem tudo é possível. Então, claro, tem muitos, o altar, e tem muitas fotos, estátuas da Virgem Maria, não é? Então, a Igreja da Anunciação foi construída em 1969, no local onde, de acordo com a tradição católica, ocorreu a Anunciação. A tradição grega ortodoxa defende que o evento teria ocorrido quando Maria estava retirando água de um regato próximo, e ali construiu a Igreja grega ortodoxa da Anunciação. Então, podem perceber que tem diferentes interpretações de cada ramo religioso, dá também a sua interpretação sobre os acontecimentos. Esse é o Monte das Oliveiras, que também nós fomos. Na verdade, essa igreja, ela tem um horário para ser visitada, e na hora que a gente ia chegando, foi o momento que os portões foram fechados. Então, a gente não pôde entrar na igreja para ver. Mas é realmente o local onde aconteceu o Sermão da Montanha. Esses sermões e esses ensinamentos estão compilados, especialmente em Mateus, a partir do capítulo 4, versos 23, ao capítulo 7. Né? São vários sermões que Jesus fala sobre os ensinamentos morais e éticos, né, daquele tempo. Pois logo próximo dali também tem Cafarnaum, que é como se fosse o town, né, como fala? Cidade natal, né, de Jesus, ou um local onde Jesus frequentou muitas vezes. E esse aqui é um prédio onde foi construído em cima das ruínas da casa de Pedro. E também, claro, todos vocês podem imaginar que em todo local onde a gente via, onde a gente ia, nós encontrávamos o tempo todo um número enorme de caravanas de peregrinos, caravanas de pessoas que visitavam os locais sagrados. Inclusive, nós nos deparamos várias vezes com caravanas do Brasil. Eles estavam todos vestidos com camiseta, né, se identificando que era do Brasil, boné do Brasil, né? Então eu fazia uma festinha com eles, né, e gritava, viva o Brasil, aí todo mundo ficava muito contente. Essa é a estátua de Pedro. Esse de camisa vermelha ele é um doutor dos Estados Unidos e ele foi o coordenador geral do evento. Esse outro senhor é um professor que mora na Inglaterra, mas ele é hindu, na verdade, mas também cristão. Ruínas da sinagoga, nesse mesmo lugar tinha também uma sinagoga imensa, né, com certeza da época de Pedro, da época de Jesus, e que agora só tem as ruínas. Depois eu passei do barco a Tiberíades, né, muito próximo dali também na região. Claro, também nós paramos num restaurante para comer o peixe. Claro, não é o peixe desse lago, porque não tem mais peixe. Imagina que o povo está pescando desde a época de Jesus, então, né, não tem mais nem semente de peixe, né? Então, trazem o peixe de fora, mas dizem que é o peixe de Jesus, né? Que Jesus gostava muito de peixe, comia muito peixe. Em todos os locais onde nós íamos, porque nós somos uma comunidade também cristã, e claro, aí tinha muitos cristãos, muitos líderes religiosos,
como esse reverendo Kennedy, né, lá dos Estados Unidos, na delegação dos Estados Unidos. Aliás, tinha a delegação dos Estados Unidos, tinha uma delegação da Coreia, do Japão, tinha uma delegação da Europa e tinha uma delegação, uma mini delegação do Brasil, né? Nós estávamos em 3, junto conosco estava também o pastor Ishii, que levou um bispo lá de Campo Grande, o bispo Roosevelt. E nós estamos aqui, né, aproveitando o passeio, estamos sentados aqui. O pastor Ishii e o bispo estão aqui no cantinho, né, conversando. E esse pastor americano, o reverendo, ele está dando um testemunho. E é claro, toda a oportunidade nós aproveitávamos de acordo com o local e a situação para ler uma passagem da Bíblia referente àquele local, né? Fazia referência àquele local. Tudo assim muito centralizado na história real, acompanhando o local que nós estávamos. Realmente foi muito interessante. Esses dois aqui do lado direito, esse é o arcebispo Stalin e o bispo Edward, foi na verdade quem me batizou, e eles são participantes e cofundadores da ICLC, né, a Associação dos Clérigos Americanos, que trouxe durante esse período de tempo, com certeza, aproximadamente, 7.000 líderes religiosos, né, da América e também de outras partes do mundo nessas peregrinações. Então, o local hoje é um local já com bastante atividade, né, de habitação, mas eu imagino naquele tempo, e também uma coisa que me intrigou, Israel tem as cidades muito distantes uma da outra, e você fica imaginando que Jesus saía de Cafarnaum e ia para Galileia, para Judeia, um monte de locais, e assim, o meio de comunicação, mesmo de ônibus, nós rodamos e às vezes demorava 1 hora para se deslocar de um local para o outro, com estrada asfaltada e tudo mais. Eu fico imaginando Jesus, claro, às vezes ele tinha um burrinho que o auxiliava, né? Mas provavelmente a maioria das vezes Jesus não ficava esperando o burrinho não, ele ia a pé mesmo, porque ele queria ganhar tempo e tudo mais. Certamente naquela época não tinha tênis, não tinha Adidas, não tinha, né, aquilo que temos hoje. Então é muito provável que Jesus, na maior parte das vezes, ele andava de pé descalço mesmo, né, porque iria usar o que no pé para aguentar aquele pedregulho todo naquela região. Daí o porquê, também olhando esse aspecto, quando nós vimos que a Maria Madalena teve um momento lá que ela teve um sentimento de piedade, pediu para Jesus, né? Ela chorou nos pés de Jesus. Eu tenho a impressão que os pés de Jesus estavam sangrando, estavam, né, muito machucados, muito feridos, e ela sentiu muito pena de ver Jesus daquele jeito. Então ela passou um bálsamo, enfim, ela quis curar, ela quis cuidar dos pés machucados de Jesus. Eu posso realmente imaginar quanto Jesus sofreu por essa questão também, rodando por toda aquela região. Que o batismo no Rio Jordão, no mesmo local onde, teoricamente, Jesus também foi batizado. Aí que passamos pela cerimônia, né? Tinha a esposa de um congressista americano, e ela assim, teve alguns momentos que ela falou, porque foi muito intenso. Imagine que 4 dias nós tivemos basicamente só uma manhã que nós ficamos dentro do hotel, quando a gente, né, no 3º dia, fez a comemoração dos 10 anos da Declaração de Jerusalém. E os outros dias todos foi a campo, né, onde a gente foi visitar todos os locais sagrados e assim por diante. Então essa esposa desse congressista americano, ela é muito religiosa também. Ela falou assim: eu estou passada, é experiência demais, eu vou demorar algum tempo para poder digerir tudo isso. Além de toda essa experiência dos locais sagrados, eu ainda estou aqui com um bando de gente que eu nunca vi, todo mundo tem uma crença diferente da minha, e principalmente vocês unificacionistas, eu estou muito impressionado com vocês. Então assim, a gente pôde ter o tempo todo
Quando eu abri o slide, eu mostrei para vocês, junto com o reverendo Yanshik Yan, que é um líder do terceiro Israel e o presidente da igreja da Coreia, muito próximo à verdadeira mãe, ao lado de um rabino. Esse rabino, ele fala o Father Moon, né? Ele fala Father and Mother Moon. Ele não diz two parents, mas ele diz Father and Mother Moon, né? Pai e mãe Moon. E ele basicamente, nos eventos todos que foram realizados lá, ele acompanhou, ele de alguma forma ajudou e participou dos eventos. Ele é muito simpático, ele deu assim um testemunho sobre nosso pai. Ele falou sobre o fundamento que nosso pai fez ao redor do mundo, em mais de 190 nações. Esse é um homem de Deus, é ele que pode trazer a paz, nós temos que acreditar nele. E assim, ele estava muito empolgado dando testemunho. Então, ouvir um rabino falando isso, realmente é algo muito impressionante. Então, foi assim, muita coisa interessante que nós pudemos compartilhar. Aí no segundo dia, claro, nós tínhamos a nossa base no hotel, a gente corria o dia inteiro, depois voltava para o hotel. O hotel que nós ficamos se chama Dan Hotel, e é um hotel muito bom. Na verdade, a gente entra pelo último andar, o 6º andar, e aí a gente desce 5 andares, que ele foi feito num declive, né? Então os andares estão tudo para baixo, você entra no último andar e aí desce. Nunca vi isso na minha vida, mas de qualquer maneira é mais uma coisa diferente em Israel. Então nesse dia nós fomos à Terra Santa, no Monte das Oliveiras, Jardim do Getsemane, Igreja das Nações, e também o Centro Mundial do Holocausto. E depois à tarde nós fomos para a Igreja da Natividade de Sepulcro em Nazaré. Então Jerusalém, o Monte do Templo, bem no topo, né, de Jerusalém. E aqui dá para ter uma visão muito geral da cidade. Claro, todo mundo que chega aqui quer tirar uma foto, né? Não podia ser diferente. E depois a gente desce a partir dessa montanha, vendo todos os locais. E principalmente aqui tem um cemitério que é o maior cemitério, né, de que a história tem conhecimento, e também o mais antigo. As ruas são muito pequenas, a maior parte delas são ladeadas por paredes assim feitas de pedra. Como eu falei para vocês aí, pode ver, se você olhar assim de longe, você pode ver a cidade, ela é toda de uma mesma cor, com exceção aí do Domo da Rocha, né? O topo da Mesquita Al-Aqsa. Todo o resto da cidade só tem uma cor, não pode ter cores diferentes, é a cor da pedra mesmo. Pode ver aqui o cemitério, realmente o maior cemitério do mundo. Fiz questão de tirar uma foto desses espinhos, e quando a gente fala sobre a coroação, a coroa de espinho, né, que Jesus teve, tendo em vista que foi nessa região, nesse local, que ele foi preso, foi levado para a tortura, e você imagina que seja, e porque isso existe ainda hoje no local, você imagina que tenha sido esse tipo de espinho, que tenha sido pego para fazer a coroa de espinhos da cabeça de Jesus. Na verdade é um espinho muito, assim, ele é muito forte, eu até coloquei o dedinho lá para ver como é que é, e ele realmente é muito consistente. Eu imaginei que foi isso mesmo que foi utilizado. Nesse local também tem uma pequena igreja, aqui está o pastor Ixi com o bispo, e desse local também, dessa pequena igreja, dá para ver a cidade de Jerusalém, especialmente ali o Domo da Rocha. Essas árvores que estão aqui também são interessantes, né? As árvores de oliva, por isso que se chama o Monte das Oliveiras, porque ali com certeza no passado, muito mais do que agora, era cheio de oliveiras. E essas árvores, claro, ninguém sabe exatamente a idade delas, porque a cidade de Jerusalém ela foi também queimada muitas vezes, destruída pelos invasores. Mas essa região particularmente, acredita-se que tenha sido uma região que tenha sido preservada. E algumas pessoas, alguns historiadores acreditam que essas árvores possam ser realmente árvores vivas
desde a época de Jesus. Nesse caso, teoricamente, elas seriam as únicas testemunhas ainda vivas, né, da agonia que Jesus passou naquele tempo. Essa é uma igreja bem próxima dali, chamada Igreja de Todas as Nações. E também próximo desse local está a árvore, onde o verdadeiro Pai colocou 3 pregos, representando as 3 maiores religiões do judaísmo, islamismo e cristianismo, que devem ser unificadas sob a umbrella do unificacionismo dos verdadeiros pais. Então, essa é a árvore, nós visitamos, fizemos oração, né, ao redor dela. O jardim, identificado como Getsemane, se localiza ao pé do Monte das Oliveiras, no Vale de Cedron. Esse nome também está na Bíblia. Diante do jardim está a Igreja de Todas as Nações, também conhecida como a Igreja da Agonia, construída no sítio de uma igreja destruída em 614 pelos Sassânidas, e que posteriormente foi reconstruída pelos Cruzados e destruída novamente em 1219. Nas proximidades se encontra a Igreja Ortodoxa Russa de Santa Maria Madalena, com suas torres bulbosas, douradas, no estilo russo-bizantino, construída pelo czar Alexandre III da Rússia, em memória de sua mãe. Há 4 lugares que alegam ser o local onde Jesus rezou na noite em que foi traído. A Igreja de Todas as Nações, de onde se vê um jardim com a chamada Rocha da Agonia, um local perto do túmulo da Virgem ao norte, a Igreja Ortodoxa Grega a leste, o jardim da Igreja Ortodoxa Russa, próximo à Igreja de Santa Maria Madalena. Então, como eu falei para vocês, de acordo com cada visão religiosa, eles atribuem a um local que acreditam ser aquele local onde certos acontecimentos ocorreram relacionados com Jesus. Por isso é muito difícil saber exatamente o local onde os fatos ocorreram. Nós vamos também visitar o Museu do Holocausto. Claro, nós estamos dentro do Estado de Israel, que foi o povo que sofreu essa opressão toda naquele tempo, e a gente sabe, né, desde a diáspora do ano 70 da era cristã, imposta pelo Império Romano, os judeus foram perseguidos ao redor do mundo. Claro que nós sabemos que tudo isso tem um contexto de indenização histórica também providencial, e a grande dificuldade que os judeus tiveram e ainda têm em relação a Jesus, porque eles estão esperando o Messias. Isso significa dizer que eles não acreditam em Jesus como o Messias, que estão esperando o Messias. Mas assim, eles fizeram um investimento, é uma estrutura arquitetônica fabulosa, e fizeram um investimento de mídia, que tem fotos e filmes e tudo que puderam juntar de sua história de sofrimento. Estão olhando para aquilo, passando por aquela situação toda, né, em relação ao Holocausto. Eu não pude deixar de pensar, e se o povo judeu tivesse realmente abraçado Jesus e aceitado Jesus no momento que ele veio à Terra, com certeza a história poderia ter sido totalmente diversa da história que eles passaram e ainda estão passando. Pois nós fomos então à tarde em Belém, a Igreja da Natividade, onde se acredita que foi o local que Jesus nasceu. É interessante porque eles deixam até hoje, é a primeira vez na história também que eu vi isso, quer dizer, a primeira vez na vida que eu vi, essa é a entrada da igreja. O que vocês acham? Ela é uma entrada grande ou pequena? Dizem que tem que passar pela porta estreita, não é, para ir para o céu. Claro, não é uma referência a isso, mas como era um local muito sagrado, mas os bárbaros, os muçulmanos, né, os povos que não são cristãos e que vinham, eles adentravam pelas portas adentro, inclusive com seus cavalos, montados em seus cavalos. Então deixaram essa porta estreitinha desse jeito como entrada, exatamente para impedir que qualquer um adentrasse no lugar que eles consideram um lugar sagrado de cavalo. Além disso, quando a pessoa entra ali,
ela tem que dar uma baixada, entendeu? Então, quer queira ou quer não, a pessoa tem que se inclinar perante o local onde nasceu o Salvador. Então, assim, tem uma explicação teológica, né, para continuar, porque eu mesmo estranhei que tinha uma fila ali na porta, né, para entrar, e é o mesmo lugar que entra, também é o lugar que sai. Então, assim, é estreito demais para esse fluxo de peregrinos o tempo todo. E dentro, no interior da Igreja da Natividade, que é uma igreja ortodoxa oriental, e também é interessante porque a maior parte dos locais sagrados da gente tem muitos franciscanos, né, que estão cuidando, tomando conta e assim por diante. Mas como vocês podem ver, uma construção muito antiga, né, mas muito interessante. Como eles são ortodoxos, então eles encheram de tudo quanto é lado que você olha, tem imagens e tem coisa pendurada, e assim, é pesado, é muito pesado, na verdade, o local. Depois tem uma escadaria que a gente desce até propriamente o local aonde Jesus teria nascido, e tem uma espécie também de local onde pessoas foram enterradas e tudo mais por baixo, né? Esse é um local muito escuro, na verdade tinha muito pouca iluminação, mas ele tem essa estrela, né, que é a estrela de prata, marca o local tido como ponto exato do nascimento de Jesus. A Basílica da Natividade, também conhecida como a Igreja da Natividade, localizada em Belém, na Palestina, também é uma coisa interessante, né, porque você imagina que tudo ali é dentro de Israel, mas na verdade Israel e Palestina se confundem porque são duas nações dentro do mesmo estado, e por isso tem toda a briga que tem. É uma das mais antigas igrejas ainda em uso no mundo. Sua estrutura foi construída sobre uma caverna que a tradição cristã marca como o local de nascimento de Jesus. O local é considerado sagrado tanto para o cristianismo como para o islamismo. Sua construção data do ano 326, quando teria sido ordenada por Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino. Aliás, acho que todos vocês sabem, né, que mesmo que Constantino tenha assinado o Edito de Milão, mandando proibir a perseguição aos cristãos, mas Constantino, na verdade, nunca se tornou um cristão. A mãe de Constantino, que se tornou cristã, e que mais ou menos empurrou o filho a fazer certas coisas, né, muito mais pela imposição dela do que pela fé, realmente, do imperador Constantino. Atualmente, ela pertence à Igreja Ortodoxa Oriental, à Igreja Armênia e à Ordem dos Monges Franciscanos. Então, vocês podem perceber que tem, mesmo uma igreja, ela é disputada por 3 ordens religiosas distintas. Claro, tem muita coisa bonita, interessante, tem momentos de reza, né, de cada uma das culturas. E o terceiro dia foi quando nós fizemos, então, na parte da manhã, e juntando o almoço, que foi um banquete, nós fizemos a celebração do 10º aniversário. Na verdade, no primeiro e segundo dia, nós estávamos basicamente só a delegação europeia, americana e da América do Sul. Porque tanto os coreanos quanto os japoneses chegaram só no final do segundo dia. E aí então eles participaram do terceiro e quarto dia. Depois, claro, eles foram também para a Jordânia, aí eles tinham uma outra programação mais esticada, de acordo com a programação que eles fizeram. Então, nós tivemos aí, claro, palavras dos líderes, representando os diferentes segmentos religiosos, sobre o significado da Declaração de Jerusalém, construção interreligiosa da paz e a iniciativa de paz do Oriente Médio, várias exposições de opiniões. Depois nós tivemos um outro local, então, o banquete da celebração, oração de abertura, palavras de boas-vindas, um vídeo da UPF, cerimônia da retirada da cruz, né, ali mesmo foi feito no altar, foi colocado um pano branco em cima da cruz, como se fosse simbolicamente representando o fim da era da cruz e o início da era da coroação, da coroa, né?
também a cerimônia da água, onde todos os líderes religiosos, carregando um copo d'água, eles colocaram a água numa única vasilha. E aí, claro, foram dadas palavras de explicação, né? Principalmente o arcebispo Starling fez uma explicação muito bonita sobre a cerimônia da água e a retirada da cruz, e assim por diante. Então, realmente foi muito bonito de ver aquele esforço conjunto dos líderes religiosos representando aí as diferentes denominações. Essa foto que eu estou tirando aí junto com esse coreano, ele é o reverendo Song de Daegu. Vocês se lembram que foi falado, acho até que o reverendo Shin comentou alguma coisa, não sei se já foi falado no sermão, é que nós temos uma irmandade, não é? Com uma cidade da Coreia. Então, o Brasil tem a irmandade com a cidade de Daegu. Esse é um dos líderes, né, lá na cidade de Daegu, que foi, na verdade, um colega do reverendo Shin, é conhecido dele. Aliás, o reverendo Shin, eu tenho que abrir um parênteses aqui para dizer isso, porque, mesmo que depois a gente vá chegar na parte da Coreia, o reverendo Shin, dessa vez, ele me surpreendeu, assim, sobremaneira, porque ele foi nos buscar no aeroporto, claro, mais ou menos no mesmo horário que eu estava chegando, também estavam chegando os dois representantes executivos do Clube Atlético Sorocaba, que estavam indo para se reunir, numa reunião com a Mission Foundation, que nossos irmãos Maurício e Valdir Cipriani. E o reverendo Shin estava no aeroporto, esperou por nós, nos deu uma carona até a região de Champion, que seria onde a reunião seria feita, e depois ele ficou basicamente o nosso motorista o tempo todo, não é? Nos levando para lá e para cá e nos acompanhando e cuidando de nós. Assim, um líder continental fazer isso, eu confesso para vocês que foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma coisa dessa acontecer. Eu fiquei muito grato, muito realmente impressionado com o coração dele. E a atenção que ele deu no sentido de servir. E claro, foi também por causa dele que a nossa mãe nos chamou para um almoço, né, junto com ela. Então, todos nós que estávamos junto com ele, fomos também convidados para o almoço. Depois nós vamos ver essa parte mais especificamente. Então, aqui é o momento da comemoração dos 10 anos da Declaração de Jerusalém. Ali no primeiro plano também, ao lado do pastor Ishi, essa senhora que está aí, ela representa o Ministério do Turismo de Israel. Ela, na verdade, deu um presentinho para cada um de nós, um boné, um broche com a bandeira, né, de Israel e a Palestina junto. Eu fiquei impressionado porque tem um esforço que corre realmente nos bastidores para criar harmonia entre a Palestina, entre palestinos e israelenses. Mas ainda tem, com certeza, muito caminho para ser andado. Então, esse foi um dos painéis que foi organizado aí. O Yan Shikian está aí próximo dessa senhora que está como MC. Ela é, na verdade, uma líder lá em Israel, da UPF também, Thomas Wash. Aí tem o presidente da UPF, que está ali do lado do Thomas Wash, e o bispo Kim, dos Estados Unidos, líder continental. Do outro lado tem ali, no canto à direita, esse rabino, que é aquele que eu falei que dá um grande testemunho sobre os verdadeiros pais. Essa aqui é a Nancy Schuller, que é a esposa de um congressista americano, e esse aqui é o Michael Jenkins, que também é uma pessoa que trabalha muito diretamente com a ICLC nos Estados Unidos. Todos aqui dando uma palavra. Aqui tem também o presidente do The Washington Times, que estava ali também acompanhando esse trabalho. Como eu falei, depois daquele primeiro momento da comemoração dos 10 anos, nós tivemos um almoço que foi organizado, onde também muitas autoridades, né, tanto religiosas quanto políticas também se manifestaram. E
tudo assim foi feito de uma forma muito harmoniosa, sem nenhum conflito. Pode ver, esse grupo aqui é um grupo de curdos, não é? Eles estão vestidos também a rigor, são líderes curdos, que também estavam presentes nesse banquete. Claro que para essa comemoração apareceu um número muito maior de pessoas que eram os convidados. Nem todos participaram das atividades de incursões, né, que nós fizemos pelos locais sagrados. Talvez o dobro das pessoas estavam presentes apenas nesta comemoração dos 10 anos. Aqui então, também no público, no púlpito, os líderes religiosos dos diferentes segmentos que estão ali para fazer a cerimônia da água e ao mesmo tempo se cumprimentando, se abraçando e assim por diante. Também no terceiro dia à tarde, então, nós visitamos a cidade antiga de Jerusalém, a sala da última ceia, o túmulo do rei Davi, a igreja do Dormichão, ou da Dormição, local onde Maria, mãe de Jesus, morreu, a sede central dos judeus, o Jewish Quarter e o Muro das Lamentações. Então, todos os dias, quando nós saíamos, nós tínhamos alguém conectado com o nosso trabalho da iniciativa de paz no Oriente Médio, que era um guia. Então, nós tínhamos um particularmente, Jimmy, né, que é esse aqui, esse senhor. Ele foi realmente muito bom conosco. Ele é muito explicativo em todos os locais. Ele tem uma cultura imensa, né, no sentido de conhecimento. Então, em todos os locais onde a gente foi, ele dava muitas explicações detalhadas da história daquele local, o que tinha acontecido e assim por diante. Se a gente tivesse um gravador para gravar, isso daria com certeza um livro imenso, né, de todas as explicações que ele deu. Essa igreja de São Pedro e o Galicanto. Vocês se lembram daquele episódio na Bíblia, onde quando Jesus foi preso, aí duas serventes, né, chegaram para Pedro e falaram: você também é um deles, eu vi você com eles. E aí o Pedro, ele está dizendo, né, eu? Não tem nada a ver, não conheço esse cara, né? Foi feita uma caricatura dele, né, dizendo exatamente essa negação. E ali em cima tem o galo que cantou, né, depois que ele negou Jesus dessa forma. Ali também, claro, tem, dentro dessa igreja tem vários locais, como se fossem túmulos, né, escavações, e também Jerusalém o tempo todo está sendo escavada. Tem muitas universidades de Jerusalém, especialmente os paleontólogos e arqueólogos que fazem grandes estudos, cavando muitos locais arqueológicos de Jerusalém. Então, em todo local a gente vê isso. Local da última ceia de Jesus também, pode ver, claro, essa pintura, ela foi feita refletindo um local muito agradável, muito grande, espaçoso. Não dá para se saber ao certo se realmente foi mantido esse local ou não, mas de alguma forma tem esse local de visitação também considerado importante. O Zion Gate também é um local, pode ver, está escrito em aramaico e em árabe e em inglês. É um local, um dos locais, e toda essa região aqui, ela é visitada por todo tipo de pessoas e denominações religiosas e assim por diante. E aqui é o famoso Muro das Lamentações, que é o local mais sagrado dos judeus. Quer dizer, aos judeus, e faz até sentido, eu pude entender por que o Muro das Lamentações. Era o local onde tinha sido construído o Templo Santo de Salomão, não é? Que foi destruído. Depois foi construído pela segunda vez, que também foi destruído. E agora só sobrou o muro. E para os judeus isso é uma grande lamentação. Então isso se tornou o Muro das Lamentações. E é por isso a briga deles, porque eles querem construir de novo pela terceira vez o templo. Mas só que ali, exatamente em cima desse local, é onde tem a mesquita muçulmana Al-Aqsa. E vai ser muito difícil realmente isso acontecer. Então,
Nós fomos ali também, claro, orar no muro, não é? Porque não podíamos deixar de fazer, todo mundo foi orar no muro. E essa parte aqui, mais à direita, é um local bem interno. E é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eles estão ali, né, fazendo oração e lendo a Torá. Eles têm, várias vezes por dia, a obrigação de ir e fazer a leitura, o estudo da Torá. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito envergonhado de ver eles representando o Antigo Testamento, representando aquelas palavras, né, tão antigas, que são tão diferentes quando comparadas com as nossas que temos hoje, reveladas pelos verdadeiros pais, mas eles estão ali dia e noite estudando a palavra de Deus. E vocês sabem que a maior parte deles, dos judeus, um judeu que se preza, assim como um muçulmano que se preza, declama a Torá de cor. E o Alcorão também de cor. Então, às vezes a gente vê ou ouve algum cristão que declama algum verso bíblico, né, de cor, e a gente fica impressionado. Mas os judeus e os muçulmanos, eles declamam, né, a Torá e o Alcorão de cor. Então, assim, é muito estudo que eles fazem, é muita leitura. Isso deve ser uma das coisas que nós, terceiro Israel, nós temos que herdar deles, né? Porque é algo que nós realmente precisamos o tempo todo, o contato com a palavra. Quarto e último dia, então o portão de Jafa, a Marcha da Paz, pela cidade antiga, a Via Dolorosa, a Igreja do Sepulcro, a Muralha do Oeste, Domo da Rocha, a Mesquita Al-Aqsa, onde o profeta Maomé ascendeu ao céu, por isso que lá é importante, e o Monte do Templo, a rocha onde Abraão amarrou Isaac para o sacrifício e como a pedra fundamental onde a criação do mundo iniciou. Então, aqui estava realmente toda a delegação reunida, todos que vieram, porque realmente esse era o dia mais importante da nossa marcha, e esse é o portão aonde nós iríamos entrar. Então, claro, nós iríamos passar por um conjunto de vielas muito pequenas, não daria para manter, né, essa formação assim grande desse jeito. Aí mesmo a faixa ela teria que ser encolhida, né, para passar no meio, começando do portão, que já não dava para entrar daquela forma, mas nós rodamos, né, por muitos locais. Esse local se chama Via Dolorosa. A Via Dolorosa está praticamente toda dentro do bairro muçulmano, mas mesmo assim, a via, que não é exatamente uma rua, e sim um conjunto de ruas, por onde Jesus passou carregando a cruz, tem todas as suas estações devidamente marcadas, de acordo com o que aconteceu com Jesus. A esquina onde ele viu sua mãe pela última vez, a parede onde Verônica limpou seu rosto, o local onde caiu sobre a cruz, etc. Então são todas as estações que estão ali descritas através da Via Dolorosa. Claro, muitos grupos peregrinos, eles vão passando por todas as estações, porque eles vão lá mais especificamente para esse tipo de atividade. A Igreja da Sepultura, do Santo Sepulcro, que estava no caminho que a gente ia passando, né? E, claro, tudo muito antigo, algumas situações em muito precário estado, não é? Que é a delegação coreana, diante da Igreja da Sepultura, dentro da igreja, várias estátuas, várias imagens, né? Dando a entender todo esse caminho da Via Sacra, né? Que Jesus passou. Um local também onde teria sido considerado como lugar onde Jesus foi preso, não é? E é claro, todos esses locais são um imenso bazar, né? Em tudo quanto é lugar onde a gente passa tem coisas que estão sendo vendidas, né? Seja por cristãos, seja por judeus, muçulmanos, armênios e assim por diante. Porque aí todo mundo aproveita e também é impossível ir para Jerusalém e não comprar nada, né? Todo mundo vai comprar alguma coisa, porque são coisas assim muito interessantes, que refletem muito sobre a história e assim por diante. O Domo da Rocha também foi um local que em seguida a gente visitou, nos locais mais sagrados do mundo muçulmano. Aí a nossa delegação
participantes do MEP 2013, o Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa. Claro, o Domo da Rocha está dentro da mesquita e por causa de um incidente que aconteceu nesses dias, a gente não teve acesso, porque os que nunca tinham entrado na mesquita, eventualmente estava sendo estudada a possibilidade de entrar. Mas teve alguns judeus radicais, porque realmente o grande problema ali são os radicais, que saltaram as muralhas e entraram dentro da mesquita e se plantaram aí dizendo: nós não vamos sair daqui nem mortos, porque nós queremos derrubar a mesquita e construir aqui o templo. Então tinha uma pequena tensão que se criou, mais uma delas, em relação a isso. E por isso, mesmo os grupos que passaram ali nesse tempo, basicamente o nosso grupo foi um dos únicos que pôde entrar. E os outros grupos não podiam entrar por causa desse incidente. Então, nós, por causa da relação toda que nós temos, já há tempo construída, a gente pode entrar, pode tirar essa foto, mas só que a gente não pôde entrar especificamente na mesquita, né? Que é numa escada que tem. Essa região é uma região bem ampla, na verdade, totalmente, tem escolas, tem vários locais que pertencem todo aos muçulmanos. Também o Domo da Rocha é uma das fontes de tensão em todo o Oriente Médio, porque o Domo da Rocha está construído bem em cima do Monte do Templo, a plataforma construída pelo rei Salomão para abrigar o principal templo judeu do mundo, que foi construído e reconstruído 2 vezes, e que hoje em dia sobrou apenas o Muro das Lamentações, né, deles, para os judeus. Esse é um outro local que a gente passou, que marca o local do nascimento da Virgem Maria. Claro, também isso aqui, não vamos entrar em detalhe, é uma perspectiva que é criada e a gente simplesmente copia o que está ali. A igreja da Santa Ana é uma igreja que na verdade, ela tem uma das melhores acústicas de igrejas em todo o mundo. Então, por isso que normalmente as caravanas, quando visitam esse local, elas fazem questão de cantar alguma canção, porque a acústica é algo assim extraordinário. E nós tivemos a oportunidade de ver nesse momento um grupo de cristãos da China que estavam cantando uma canção em chinês, uma canção cristã em chinês. Nos chamou a atenção porque a gente sabe que na China não deve ter muitos cristãos, não é? E eles conseguiram trazer um grupo de cristãos da China para visitar Jerusalém. Esse local é a piscina de Betesda, onde Jesus operou o milagre da cura do paralítico, que esperava por 38 anos. A história está lá em João 5:19. Ele, na verdade, estava numa cama próxima desse lugar e que uma vez por ano, aquelas águas elas eram mexidas e quem entrasse na água naquele momento podia ser curado. Como ele era um paralítico, ninguém aguentou ficar 38 anos com ele para dar a oportunidade no momento que a água fosse mexida para levá-lo para dentro da piscina, desse local. E toda vez quando ele ia tentar fazer isso, alguém já tinha pulado antes dele. Então, era 38 anos que ele estava aí. O que vocês acham? O cara perseverou ou não? Até Jesus aparecer. E aí Jesus soube da história dele e falou: você gostaria de levantar e andar? É tudo o que eu mais quero, o cara falou. Então Jesus ordenou: levanta e anda, e vai para casa. E ele levantou e foi embora para casa com as suas coisas. Então, está aí, delimitado esse local também, como vocês podem ver. A gente está vendo daqui de cima, porque nós temos mais ou menos essa plataforma aqui, ó. A gente está olhando para baixo aqui, claro, tem uma proteção toda para ninguém escorregar aí, mas é algo assim, muito tempo de história que isso aconteceu, está ali marcado como um ponto, interessante relacionado com a vida de Jesus. À tarde, então, nós fomos para Ramallah, a capital administrativa da OLP, onde tivemos também conferência com líderes da Palestina. Só para refrescar a memória e ver também essa questão, a questão Israel e Palestina. Os judeus, desde os tempos bíblicos, chamaram sua terra de Israel, Canaã, Judeia, Samaria, Galileia e outros nomes. Judeus modernos e alguns cristãos acreditam que, de acordo com a Bíblia e a Torá,
Deus deu esta terra para os antigos judeus, liderada por homens como Abraão, Moisés, Davi e outros. Há cerca de 2000 anos, o Império Romano dominou esta área e dominou esta área e, ao suprimir várias rebeliões judaicas, destruiu o templo judaico na cidade de Jerusalém, matou um grande número de judeus e forçou muitos outros a deixar sua terra natal em um êxodo chamado diáspora. Nesta ocasião, o Império Romano mudou o nome de Israel para Palestina. Alguns judeus permaneceram na área, mas um grande número deles não retornou até os séculos 19 e 20. No século VII, os árabes muçulmanos invadiram a Palestina. Então, pode ver aqui é mais ou menos o mapa de Israel. Essa parte mais rosa é a Palestina, que na verdade não é um território contíguo, mas são faixas. Ali tem um local que é considerado Estado Árabe e Israel. Só que isso era um tratado assinado aí em torno de 1947. Só que a partir daí, Israel, com sucessivas guerras que foi feito, ele basicamente foi tomando o território e expandindo o seu controle e o seu domínio por toda a região. Então, não tem mais esse Estado árabe hoje só tem Israel e Palestina. Então, ainda tem muitas dificuldades. Esse é um lugar onde o verdadeiro problema começou entre os judeus, começaram a se chamar israelenses, de acordo com o nome de sua antiga pátria de Israel, e a população árabe da região, que veio a ser conhecida como palestinos, de acordo com o antigo nome romano e grego da área. Após a diáspora, os muçulmanos de língua árabe, que invadiram a Palestina no século VII, durante a expansão do Islã, tornaram-se o grupo étnico dominante. De acordo com o registro do Império Otomano, que governou a Palestina durante vários séculos, no ano de 1900, a população da Palestina eram 600 mil, dos quais 94 eram árabes. Enquanto muitos árabes estavam dispostos a vender terras aos judeus que chegavam, muitos outros árabes palestinos estavam preocupados sobre se tornar uma minoria em seu próprio país. É o que aconteceu. Astutamente, os judeus começaram a retornar para lá e comprar as terras. Se você compra, você se torna dono. Os palestinos não se preocuparam com a venda que eles estavam fazendo das suas terras para os judeus. E aí começaram a estabelecer as suas bases em todo o território. A muralha e os pontos de controle. Uma das tensões que existe é que Israel construiu essa muralha, que realmente ela é uma muralha imensa. Se não me falha a memória, ela deve ter em torno de 700 quilômetros de extensão. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros 15 dias já foram construídos 140 quilômetros de muralha. Você pode imaginar a quantidade de máquinas e pessoas trabalhando para fazer isso. E assim, foi uma decisão tomada pelo governo israelense sem consultar ninguém, nem palestino, nem árabes, nem a ONU, nem absolutamente ninguém. Eles meteram as máquinas e fizeram. Então, é óbvio que isso aqui criou uma tensão imensa, porque tem locais que essa muralha, ela acaba represando água, e é a região dos palestinos, então aí vira uma açude imensa quando chove muito e não dá para fazer nada, as casas não podem nem ser habitadas, é muita tensão que essa muralha criou. Além disso, tem locais de passagem. Muitos palestinos trabalham dentro de Jerusalém e eles devem passar por essa muralha todos os dias. Então tem uma fila enorme de espera e controle, tem que mostrar o documento, tem que, algumas vezes o carro é fiscalizado, revisado, visto, enfim, é muito complicado. Ramallah é a conferência. Então, nós tínhamos aí vários líderes, que estavam participando dessa conferência. Claro, nós não tínhamos líderes judeus junto conosco nesse momento que a gente foi para essa região, Na verdade, nós só tínhamos uma judia americana, que ela
entrou assim de gaiato, sem se anunciar muito como judia, né? Porque é uma região que tem muita hostilidade contra os judeus. Então, esses são 3 líderes, na verdade. Essa mulher também é muito interessante, porque ela é uma grande ativista pelos direitos femininos, né, nessa região, e ela organizou muitas conferências via mobilização das mulheres pela internet, né, trabalhando pela internet. E esses são 2 líderes também da OLP, né, da Organização da Libertação da Palestina, deram conferência explicando, né, situações existentes ali na região. Aqui então as mulheres aproveitaram, junto com essa líder, tiraram uma foto, né, as mulheres participantes do MEP. Depois fomos também visitar o túmulo de Yasser Arafat. Todos vocês sabem que mesmo Yasser Arafat foi encontrado pelos membros, né, do ICLC, várias vezes, provavelmente umas 7 vezes, eles puderam se encontrar com Yasser Arafat, e ele recebeu várias literaturas e também vários testemunhos sobre o verdadeiro pai. Então ele era uma pessoa muito simpática pelo esforço do verdadeiro pai por trazer a paz, né, à região do Oriente Médio. Aqui nós estamos aí com o pastor Ishi, na frente desse túmulo. Pode ver, tem os soldados aqui do lado, né? Os soldados estão aqui, é um local, é um museu de visitação, então os soldados também ficam aí basicamente 24 horas, ou enquanto aquilo estiver aberto. É interessante porque quando nós estávamos ali visitando, eu depois saí e logo na frente do portão de entrada, tem uma rua assim de frente, né, para esse museu do Yasser Arafat, e o nome da rua é Brasil. Eu fiquei assim muito impressionado, eu pensei, realmente a Organização da Libertação da Palestina, ou os palestinos, tem assim uma consideração muito grande pelo Brasil, para colocar logo aquela rua, né, que na frente desse museu, o nome Brasil. Então, assim basicamente nós encerramos a nossa participação. Claro, quando nós retornamos nesse dia, no último dia nós tivemos a reunião de despedida e ao mesmo tempo a reunião de impressão, de nossa participação no evento. Teve testemunhos assim muito profundos, muito interessantes que nós recebemos, e todos realmente que participaram estavam muito positivamente influenciados e impressionados por aquela participação. Exatamente por isso que eu quero mais uma vez dizer que, tanto quanto possível, eu vou trabalhar intensamente para que mais pessoas, mais brasileiros, possam também participar dessa atividade. Ela é uma atividade que foi orientada, inspirada pelos verdadeiros pais, e nós temos realmente que orar pela paz no Oriente Médio. Várias vezes, os líderes, principalmente coreanos, falaram que nosso pai, ele tem 2 focos, onde ele concentra o seu grande trabalho pela paz e pela unificação. Um é ali no Oriente Médio e o outro é nas Coreias, né, para eliminar o paralelo 38 e estabelecer uma Coreia unificada. Então, eu tenho a impressão que quando nosso pai começou a trabalhar intensamente ali no primeiro Israel, ele também entende que a paz no primeiro Israel está conectada com a paz no terceiro Israel. E a paz no terceiro Israel pode também influenciar a paz no primeiro Israel. Tudo está conectado com esta grande visão providencial dos verdadeiros pais. Pois então, no dia 20 nós chegamos na Coreia, como eu falei, junto conosco estava também o senhor Maurício e o senhor Valdir, e nós fomos então juntos com o reverendo Shin até Champyeong. No dia seguinte, 10 horas da manhã, nós tínhamos a reunião com a Mission Foundation, especificamente o Peter King e alguns membros da Mission Foundation, e os advogados, né, o Dr. Richard Bach e Francisco Sabório, junto com o reverendo Shin, a gente, né, e claro, o reverendo Kim, o professor Baldini e Cipriani, do Clube Atlético Sorocaba. A reunião foi uma reunião muito esclarecedora, foram feitas muitas perguntas, se procurou colocar
todas as situações, né, pertinentes à situação do Clube Atlético Sorocaba. Acho que não ficou nenhuma dúvida. O presidente, o Peter Kim, falou que vai, inclusive, fazer uma auditoria, né, nos próximos meses, nos próximos dias. E, enfim, não teve nenhuma mudança específica, significativa, mas também não teve nenhuma inclusão de nada, no sentido de outras pessoas, etc. e tal. E acho que é uma questão que a Mission Foundation e a Verdadeira Mãe vai lidar diretamente com isso. E depois, uma questão que estava preocupando muito, especialmente, claro, o Valdir e o Maurício, era sobrelevar o clube para a Coreia do Norte mais uma vez. Mas na reunião com a Verdadeira Mãe, no almoço, então a Verdadeira Mãe, ela definitivamente excluiu essa possibilidade quando ela falou que realmente não era para ir para a Coreia do Norte. Então isso também foi uma coisa que ficou clara, principalmente para os membros da diretoria do Clube Atlético. Uma outra coisa também que o Valdir Cipriani, acho que devemos isso a ele aproveitou no momento da reunião e pediu para o Peter Kim se era possível nós visitarmos. Claro, alguns de nós já tínhamos ido, né? Por exemplo, o reverendo Shin e eu, nós já tínhamos visitado e tínhamos inclusive participado no momento do sepultamento do verdadeiro pai, mas principalmente o Valdir e o Maurício ainda não tinham ido, e o Valdir pediu se era possível visitar o túmulo do verdadeiro pai, que fica dentro, né, atrás do John Jong-un. Então, o Peter Kim, ele viabilizou isso, e à tarde, né, do mesmo dia, nós fomos visitar aquele local, onde a gente fez, claro, juntos todos que estávamos lá, fizemos oração, fizemos veneração, choramos um pouco ali, né, em torno do túmulo do verdadeiro pai. Foi realmente um momento muito especial. E depois disso, então, nós tivemos no segundo dia, de repente, nós estávamos chegando lá no Chongqing Village, onde nós tínhamos ficado em Champion, depois do café da manhã, e o reverendo Shin recebeu uma ligação, que deveria ser o secretário ou a secretária da Verdadeira Mãe, convidando que nós fôssemos até o Lotte Hotel, lá em Seul. Então, esse é um local, e nós ficamos surpresos porque, e claro, primeiro do almoço, a Verdadeira Mãe nos levou num shopping, onde ela nos deu um presente, né? Estou estreando o presente hoje. Fiquei contente de ver que o Maurício também está estreando dele. Eu pensava que o Valdir também viria com o seu, mas ele foi humilde, hoje veio sem, está esperando uma oportunidade diferente, né? Veio com outro terno. Mas, enfim, todos que estávamos ali, né, o reverendo Shin, os dois advogados, o Dr. Richard, o Dr. Francisco, Maurício e Valdir e eu, nós recebemos um terno da Verdadeira Mãe como gratidão por todo o esforço, todo o trabalho que está sendo feito. Claro que, principalmente o Dr. Richard Bach e o reverendo Shin deram testemunho sobre o esforço que todo mundo está fazendo, principalmente a equipe, né, jurídica, buscando resolver todos os problemas e proteger ao mesmo tempo todas as questões relacionadas com o patrimônio da nossa igreja, que é um patrimônio sagrado dos verdadeiros pais, é o patrimônio que embasa a construção do Cheonilguk. Vocês sabem que para existir uma nação precisa existir três coisas, né? Território, povo e soberania, né? A soberania está conectada com os verdadeiros pais e a liderança da providência. O povo são os membros, as famílias abençoadas centrais, e o território são naturalmente as propriedades da nossa associação. Então isso é algo muito importante para ser mantido, protegido e cuidado. Então esse é o almoço com a Verdadeira Mãe. Eu peço desculpa ao Valdir, que só está aparecendo a mãozinha dele aqui, porque a hora que a senhora, a Wang Juxi, tirou a foto, e a única foto que o reverendo Shin mandou foi essa foto. Então, ficou só a mãozinha que comprova
Maurício, nós podemos provar que esse aqui realmente é o Valdir Cipriani, né? Porque ele está ali no cantinho. Mas foi realmente um almoço muito interessante, muito bonito, apesar da profundidade das palavras da verdadeira mãe, mas ela estava muito sorridente. Fazia muito tempo que eu não via a verdadeira mãe tão sorridente. Eu estava ali na frente dela, doido de vontade de bater uma foto dela, mas esse segurança aqui, que está aqui no cantinho, ele falou, não! E essa outra foto que eu tirei aqui, eu tirei assim muito rápido, antes que ele dissesse qualquer coisa. Então, por isso que saiu, né? Depois eu não pude mais, e claro, eu imaginei que seria uma grande falta de respeito, não só para com ele, mas com a própria verdadeira mãe, se eu fosse fazer uma coisa centralizada na minha vontade. Mas graças a Deus que o reverendo Shin e a Wanju Shi, que é a secretária da verdadeira mãe, tiraram uma foto, pelo menos para marcar, né, essa história preciosa desse momento. Claro, eu escrevi ali num guardanapo mesmo, então não tínhamos um gravador ali para gravar as palavras, mas eu considerei extremamente importante as palavras que a verdadeira mãe deu, e eu quero, por isso, repassar isso para vocês. Eu creio que isso não vai estar, talvez não esteja, né, escrito em nenhum outro local, porque foi uma coisa muito informal, né, que a verdadeira mãe fez ali conosco, e principalmente porque estávamos ali só a América Latina, né, os representantes de atividades da América Latina, então foi muito focado em nós que foram dadas essas palavras. Os problemas podem ser resolvidos quando temos verdadeiros pais e nos unimos a eles. Então, é claro, o reverendo Shin e também o Dr. Richard Bach, junto com o Francisco Saborio, certamente relataram que estamos avançando, né, na busca da solução e da resolução dos problemas, e cada vez os problemas estão diminuindo, ficando um número cada vez menor deles para serem lidados e resolvidos. Então, certamente a verdadeira mãe, ela falou centralizada num relatório que ela recebeu. De fato, os problemas podem ser resolvidos quando temos e quando nos unimos com os verdadeiros pais. Essa é parte da responsabilidade humana que todos nós temos que cumprir, todos nós temos que realizar. O que aconteceu com Jesus? Ele foi sacrificado na cruz. Nós precisamos do Messias, porque o mundo tem problemas, o mundo tem que ser dominado por Deus. Quando o mundo for dominado por Deus, através dos verdadeiros pais e do ensinamento dos verdadeiros pais, então os problemas deixarão de existir. Por causa da queda, Deus precisou criar o caminho da restauração. A vontade de Deus não pode ter falhas. A razão de Adão e Eva terem sido criados foi para ser a encarnação de Deus. Por causa das circunstâncias por detrás da queda, Deus precisa aperfeiçoar sua criação. Claro que nós podemos entender aqui de vários modos, mas certamente porque o ser humano não se aperfeiçoou, a criação também não pôde ser aperfeiçoada. Deus precisa restaurar Adão e Eva, e por isso ele trabalhou com 4 maiores religiões. Entre elas, o cristianismo é a única que tem a relação pai e filho. Claro, eu falei para vocês que eu escrevi, lógico que não consegui escrever tudo o que a verdadeira mãe falou. Eu também procurei pegar mais as questões de ordem mais pública, não é? Porque, claro, eu iria repassar isso, né, através do sermão. Alguns comentários assim mais particulares que saíram, né, envolvendo algumas pessoas, eu nem coloquei aqui, né, nas palavras da verdadeira mãe para deixar mais centralizado especificamente numa orientação pública, possa ser utilizado por todos nós, todos os membros. Deus deu Jesus para Israel como um cordeiro, e significa que ele tinha que casar. As religiões devem estar na posição de filhos. A Bíblia fala, conheça a verdade e ela o libertará. Aqueles que trouxerem a verdade
são os verdadeiros pais. Depois da ascensão, a verdadeira mãe está fazendo outro Chonsongyon. Entendem? Ela explicou, né? Com as palavras dos últimos 10 anos. Porque o livro Chonsongyon foi publicado basicamente lá em 2004, 2005. Ele foi trabalhado com palavras que tinham sido dadas até basicamente a coroação da realeza de Deus. Daí para frente, muitas outras palavras que o verdadeiro pai deu não estão compiladas no Chonsongyon. Então a verdadeira mãe vai incluir, pediu para incluir essas palavras e também tirar uma série de repetições que ocorreram. Então o próximo Chonsongyon, ou a segunda edição, ele será um pouco menor do que foi a primeira edição. O que significa criar o Chonilguk? Nós temos que ser os salvadores para aqueles que estavam lutando no tempo do Antigo e Novo Testamento. Temos que dar para eles a salvação. Quando a verdadeira mãe falou isso, eu realmente, assim, muito rápido, pude me conectar tanto com Israel como com Roma e assim por diante, né? Porque isso representa o centro do trabalho providencial do Antigo e do Novo Testamento. E claro, nós como membros do completo testamento temos que olhar para trás e temos que abraçar e salvar, trabalhando em cima do fundamento que eles fizeram, todo o Antigo e o Novo Testamento. Temos que dar para eles a salvação. Nós temos responsabilidade como messias tribais com a nação. Não podemos ser só famílias abençoadas. Não é só a questão de ser uma família abençoada. Família abençoada, e aí? Nós temos que realmente salvar a nossa tribo. E dentro do trabalho sistemático da salvação da tribo, nós temos que salvar a nossa nação. Francisco precisa receber a bênção e ser o salvador de sua tribo. Esta é a vontade dos pais celestiais. Então, a nossa mãe, ela deu diretamente, várias cutucadas do Dr. Francisco. Com certeza, ela soube, o Dr. Francisco é uma pessoa que já foi casada e agora está solteiro. E ela insistiu. Eu tive a impressão, no momento ali que nossa mãe estava lidando assim diretamente com ele, que mais dia menos dia nossa mãe vai fazer a bênção para ele. Vai convidá-lo, vai empurrá-lo para a bênção. É tão importante que é a bênção. Por isso, nós não podemos tirar de nossa mente aquela sequência de trabalho que nós devemos fazer. Testemunho, educação e bênção. Porque realmente a chave da restauração do mundo é a mudança da linhagem de sangue. Então nós não podemos ficar tranquilos porque nós mudamos a nossa, graças a Deus, com a bênção. E os outros? E as pessoas ao nosso redor? Quando elas forem para o mundo espiritual. Vamos ver como nossa mãe, ela fala muito severamente para nós, Nós já lemos muitas palavras, mas eu também trouxe uma última, dessa última edição da revista Today's World sobre isso. Se houver erros, eu vou corrigir baseado na verdade. Não há conflito entre irmãos. Todos devem vir sobre os verdadeiros pais. Claro que isso aqui nossa mãe estava falando sobre a verdadeira família. Ela foi bem clara. Dentro da verdadeira família não há conflito entre irmãos, como se tenta propagar aqui, ali, acolá. Há conflito entre filhos e pais. Esse é o conflito. O conflito é a linha vertical. E os verdadeiros pais devem ser absolutamente mantidos eternamente como centro da providência, como verdadeiros pais. Então, vocês são responsáveis. Ela estava olhando muito diretamente para nós e ela estava dizendo essas palavras muito fortemente para nós. Os pais podem chamar a atenção dos seus filhos. Para acabar com os problemas da UCI na América Latina, tem que se unir com os verdadeiros pais. Centrado nos verdadeiros pais, tem que resolver negócios ou a igreja. Atividade de negócios ou atividade espiritual tem que estar sob os verdadeiros pais. Ninguém pode lidar com nada, seja do ponto de vista espiritual, ou seja do ponto de vista financeiro, econômico, relacionado com propriedades, com business, com qualquer coisa da igreja, centralizado em si mesmo.
centralizado numa direção diferente da direção dos verdadeiros pais. É isso que a verdadeira mãe falou claramente para nós naquele momento no almoço com ela. A verdadeira mãe agradeceu o trabalho do Dr. Francisco e dos advogados. Ela disse que precisamos resolver rapidamente todos os problemas. Não é só você, ela disse para o Dr. Francisco, mas também seus antepassados estão ajudando. Por isso precisa receber a bênção e libertar todos os seus antepassados. Mais uma vez ela puxou, nesse contexto da responsabilidade para ele receber a bênção. Os pais celestiais esperaram por 6.000 anos para ouvir o nome verdadeiros pais. Por isso esses são nomes tão preciosos nesse momento da história. E nós estamos conectados com essa fonte da vida eterna que são os verdadeiros pais. Como a América Latina, ela perguntou diretamente para o reverendo Shin, como a América Latina poderá contribuir com o Museu dos Verdadeiros Pais? Uma vez que a América falhou no norte, tudo pulou para o sul, e o sul deve dar suporte econômico para as Américas trabalharem juntas. Nós temos uma grande responsabilidade. Então, é óbvio, todo investimento que os verdadeiros pais fizeram aqui no Brasil, seja lá no Mato Grosso do Sul, nossas propriedades aqui no Paraguai, Uruguai e tudo mais, tudo isso tem que estar absolutamente a serviço da providência e nas mãos dos verdadeiros pais, sob a direção dos verdadeiros pais. Ninguém absolutamente pode tocar, vender, se desfazer, transferir ou fazer qualquer coisa em relação a essas propriedades sem que esteja diretamente sob a orientação e direção dos verdadeiros pais. E isso tem que servir um propósito maior da providência, que certamente os verdadeiros pais conheciam ou anteviram no momento que eles adquiriram todo esse patrimônio providencial. Quando as guerras acabaram, as nações liberaram suas colônias, e isso foi preparação para receber os verdadeiros pais. Mas a América do Norte até enviou o verdadeiro pai para a prisão, e agora é o tempo da restauração norte e sul, e temos que ser capazes de abraçar o mundo centrado no norte e sul das Américas. Em conclusão, nós somos a única esperança. A paz no mundo não pode ser substancializada sem os verdadeiros pais. Vocês estão com medo do quê? Tem que ser responsáveis para desafiar o mundo. Aju! Se a nossa mãe ela manda a gente ser mole ou ser bem durão nessa atividade. Ela manda a gente ser realmente guerreiros, não é? Ser guerreiros. Sobre a ida do caso do Clube Atlético Sorocaba para a Coreia do Norte, não enviar o time agora. Não pode ter vários modos de abordagem em relação ao norte, num momento que estão disparando mísseis. Vamos concentrar o trabalho através do reverendo Pak, que é o líder que está lá na Coreia do Norte. E focar na Copa do Mundo de 2014. Em caso de acontecer a ida, a verdadeira mãe proverá recursos depois de vocês fazerem seu máximo esforço. A verdadeira mãe tem planos para o norte e o sul. Quando o tempo certo chegar, a verdadeira mãe visitará o norte e as coisas irão fluir. Bom, claro, foi o que eu pude escrever e captar na hora que eu estava ali, e a nossa mãe falando e o Dr. Richard Bach traduzindo. Talvez os nossos irmãos que estavam lá também possam ter captado alguma outra coisa, mas basicamente o que eu pude captar foi isso que nós recebemos de orientação direta da verdadeira mãe. Então, em conclusão, temos 7 anos para cumprir o projeto 2020. A verdadeira mãe falou, sem exceção, o tempo que temos pela frente em nossa vida é mais curto do tempo que já temos vivido. A maioria de nós, Eu particularmente, com certeza, eu tenho muito menos tempo para viver do que eu já vivi. Mesmo se você for primeiro ou por último, todos iremos para o mundo espiritual. O que importa agora é que tipo de resultado nós levaremos para o céu. Está aqui, compilado das palavras da
verdadeira mãe. Ok? A verdadeira mãe. Então, nós temos grande responsabilidade. Nós estamos trabalhando agora intensamente com o home group, estamos trabalhando com o testemunho, um por um, através da leitura do princípio divino e através do Messias tribal. Então, nós temos que investir isso, e quem não tiver ainda ou não estiver encaixado numa atividade de home group, ou ainda não encontrou alguém para ler o princípio divino, para fazer um por um, precisa correr atrás disso. Essa é a orientação, essa é a direção, esse é o plano que nós temos para que sistematicamente nós possamos atingir todas as pessoas ao redor do mundo e levar a elas a mensagem dos verdadeiros pais nesse tempo. Nós temos 7 anos. Para poder colher no final dos 7 anos, nós temos que semear nos primeiros anos. Quanto mais nós semearmos, quanto mais nós realmente absorvermos esse esforço concentrado que está sendo feito no mundo inteiro, lá na Coreia, no Japão, em outras partes do mundo, e aqui na América Latina também, centralizado no Reverendo Shin. Quanto mais esforço nós fizermos para absorver essa ideia e implementar essa sistemática, mais resultados nós iremos colher até o final desse período. O Brasil é nossa responsabilidade, é a responsabilidade dos brasileiros. Mesmo nós tenhamos uma ou outra ajudinha de fora, mas certamente a maior responsabilidade está sobre nós. Uma coisa que eu me esqueci de colocar aqui e que me veio agora no lampejo, a verdadeira mãe lá na mesa, ela falou também, de acordo com o resultado, eu poderei visitar a América Latina. Ok? Significa dizer que isso depende de quem? O resultado depende de quem? Da fé da verdadeira mãe? Ou depende de nós? Depende de nós. Muito bem. Então, é esse coração que deve embalar as nossas atividades. Tudo o resto pertence ao passado, tudo o resto fica só como experiência na nossa vida. Temos que olhar para frente, temos que ser proativos, temos que ser otimistas, e temos que ir caminhando rapidamente para construir o Chonilguk dentro de nossa nação, centralizado nos verdadeiros pais, e principalmente enquanto a verdadeira mãe ainda está viva sobre a terra. Que bom se nós pudermos ofertar perante o altar dos verdadeiros pais, com a verdadeira mãe ainda viva aqui na terra, a nação do Brasil restaurada para Deus. Aju? Então, era isso o que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo esforço de todos, e vamos realmente ser um só coração, uma só alma, um só entendimento, uma só vontade, uma só determinação para levar a providência a cumprir o seu destino centralizado nos pais celestiais e nos verdadeiros pais. Vamos orar. Preciosos e amados pais celestiais, verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Obrigado por este dia, por esse momento precioso, pelo momento de compartilhar nossas experiências vivenciadas nos últimos 15 dias com nossos irmãos e irmãs. Obrigado por todos aqueles que estavam conosco fazendo parte dessa jornada, se dedicando de coração, se unindo com os verdadeiros pais e principalmente com a verdadeira mãe. Obrigado, Pai, porque nós fazemos parte dessa imensa e extraordinária providência da era do Chonilguk, da era do terceiro Israel, da era Pai Celestial, do estabelecimento do seu ideal e propósito sobre a terra. Pai amado, que o Senhor possa inspirar, orientar, conduzir cada um de nós, para que cada um possa dar o melhor de si e para que cada um possa ter o melhor resultado para ofertar perante o vosso altar e perante os verdadeiros pais. Abençoe profundamente todas as nossas atividades, sejam elas atividades de testemunho, sejam elas atividades econômicas, sociais, assistenciais e assim por diante. Todas as organizações, todos os projetos criados pelos verdadeiros pais nessa imensa nação do Brasil. Abençoe cada um dos pastores e missionários, messias tribais, líderes de home group
e permita, Pai, todos os membros e famílias abençoadas centrais possamos ter um só coração, uma só determinação e fé, atendendo e servindo os verdadeiros pais para salvar a nossa nação. Amado, todos os nossos antepassados no mundo espiritual, que nós libertamos e abençoamos, possam estar conosco nessa grande e decisiva batalha final nesses próximos 7 anos. Por tudo, Pai, nós queremos orar e queremos reportar diante do vosso altar nesta manhã, no nosso nome, Neudri Simão, Exato Verabola e uma família abençoada central. Ádio. Muito obrigado.